Olá, hoje a gente vai falar um pouquinho de Nietzsche. Então, e tão importante também. Ele que é um dos mestres da suspeita, né? E que deixa um legado que até hoje é importante para a filosofia, se contrapondo a hoje. O Nietzsche, que é alemão, ele é prussiano, ele nasce na Prússia, ele falece na Alemanha, essa figura marcante, e que deixa como escritos aforismos, que são frases. Ele não escreve um livro, um texto, começo, meio e fim. Ele deixa frases, algumas delas são bem conhecidas, né? Torna-te quem tu és. Sem música, a vida seria um erro. Aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos, por aqueles que não podiam escutar a música. São algumas das frases que nós temos dos aforismos de Nietzsche. Um autor que viveu tragédias pessoais, dramas pessoais, que morreu cedo, que teve problemas de saúde, mas viveu intensamente, gostava muito de arte, em específico foi amigo de Wagner, é o som que nós estamos ouvindo ao fundo, estamos ouvindo Parsifal, uma ópera de Wagner, depois rompeu com ele, viveu um romance com Salomé, Lou Salomé. Então a gente tem aqui um panorama bem resumido da obra dele. Primeiro de tudo, é importante lembrar que ele propõe subverter, tá? O paradigma dionisíaco e o apolíneo. Ele propõe que a gente troque o paradigma apolíneo, o modelo apolíneo, pelo dionisíaco. Mas o que é isso? Vamos pensar um pouquinho no porquê ele fala. Dionísio, também conhecido como Baco, era a divindade do vinho na Grécia Antiga, que habitava a natureza e representava música, alegria, força, festas, né? E Apolo como uma divindade habitante do Olimpo, lá de cima, representando ordem, racionalidade, equilíbrio, medida. Mas, bem, esta severidade, ordem e equilíbrio, para Nietzsche, são castradoras daquilo que é humano. São relacionadas à imposição de uma ordem que tolhe, que castra o humano. Enquanto que o que ele chama de espírito dionisíaco levaria a uma afirmação da vida, da alegria, do excesso, porque o excesso é aquilo que transborda, que vai além do limite, né? A força vital que nos leva à superação e o desejo, que é aquilo que é representado por Dionísio, a divindade do vinho. Então, para Nietzsche, ele propõe que a gente deixe de valorizar tanto a razão e a racionalidade argumentativa, uma herança socrática que ele abomina, tá? Porque ele diz que isto leva a uma visão única, uma visão só, no sentido de que deixamos de ver e de contemplar outros aspectos da vida pela valorização de uma única forma de conhecimento e de vida. Enquanto que o espírito dionisíaco levaria à valorização da arte, por exemplo, que para ele é extremamente importante, a força da vida em si, que não conhece limites em si mesmo, de acordo com o Nietzsche, certo? E por isso é que ele traz uma contribuição importante, que vai ter uma influência grande da cultura pop. Você já leu, né? Um mangá, uma HQ, eu assisti um anime, filmes. Ele propõe, lembra do Torna-te quem tu és? Ele propõe que haja esta superação de limites, que pela superação de limites surge o herói. Então, ele analisa, no livro chamado Nascimento da Tragédia, a estrutura do nascimento do herói, que diante da tragédia confronta o destino, ele não é conformado, ou seja, ele não entra na forma, ele não está na medida pré-determinada, ele não está na caixinha,
diante da tragédia, ele supera o destino, supera a si mesmo, supera os limites impostos externamente. E ele, de fato, transcende e se torna um herói. Essa vida de perdas não o diminui, mas o faz despertar para ser quem é. Conhece essa trajetória? Nietzsche fala do Übermensch, o homem que se supera. Übermensch, em alemão, literalmente, super-homem. Consegue perceber essa ligação, né? A proposta que ele coloca, da observação que ele faz. Né? Então, ele está propondo a cada um tornar-se quem é, superar os limites. Não ser mais um no meio da multidão. Não ser mais um que se conforma com uma situação. Isso para se contrapor à moral do rebanho, que é apolínea. O que é a moral do rebanho? Esta racionalização, domesticação, que nos torna iguais, essa homogeneização, em que todos se conformam a um determinado modelo, que obedecem a uma determinada ordem, obedecem a um modelo, obedecem cegamente a uma liderança, não porque pensam, porque querem, mas porque nem sequer cogitam de haver um outro modelo. E ao agirem assim, deixam de exercer a sua humanidade para serem um animal de rebanho. Vestem o que todos vestem, ouvem o que todos ouvem, fazem o que todos fazem, sem que sequer saibam refletir sobre o porquê disso. E Nietzsche propõe que nós sejamos animais de rebanho, que nos tornemos quem somos, superemos os nossos limites, que não obedeçamos cegamente a nenhuma ordem ou liderança, mas que a gente reflita. Okay? Então, a atividade proposta é um exemplo da manifestação do que Nietzsche falou como moral de rebanho. Pode ser uma foto, uma frase, uma imagem, um desenho. Ou, você vai escolher, tá? Escreva sobre um herói da ficção científica, um herói da ficção, enfim, um anime, um mangá, o que quer que seja, cuja trajetória se encaixe no que Nietzsche descreveu como trajetória do herói. Ok? Obrigada e